Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Estamos analisando os meios de prova, então as provas em espécie, importantíssimo tema de processo. Estou aqui gravando no feriado para disponibilizar essa aula para vocês amanhã e terça-feira, né? E quinta-feira a gente fazer a nossa live, como de costume, para debatermos aí, tirar dúvida e analisarmos essas últimas questões, porque a gente agora está se encaminhando para o final da análise dos meios de prova em espécie, tá bom? Porque a gente tem bastante coisa para ver ainda para frente. Vamos lá então. O que a gente já viu até agora? Prova testemunhal. Analisamos a questão das provas periciais, exame de corpo de delito. Na semana passada a gente analisou a questão do interrogatório do imputado e do acusado, do réu, né, no processo, as nuances todas que atravessam essas questões relativas a persecutio criminis. E agora a gente vai analisar uma questão em decorrência do nosso tema anterior, que foi o interrogatório do réu. A gente vai analisar a questão da confissão, tá? Então a gente viu já na semana passada que o interrogatório ele é um meio de prova, mas ele também é um meio de defesa. Então, nesse sentido, a gente consegue localizar a confissão exatamente aqui. Só que eu preciso, antes de falar do ponto de vista processual, né, as questões relativas a esse meio de prova, que é a confissão, eu também preciso fazer uma introdução relativa ao cuidado que deve ser tomado, né, a partir de uma análise histórica da origem histórica da confissão, né, que advém desde lá dos tempos de Inquisição mesmo. Então, quando a gente tinha um juiz inquisidor, e aqui pensando nas inquisições da Igreja Católica, né, que vocês aprenderam comigo mesmo, que os tribunais do Santo Ofício eles funcionavam a partir de uma acusação que era realizada de ofício, né, e aqueles juízes inquisidores, a partir de uma a distribuição unilateral de comprovação probatória, ou seja, a culpa era dada, né, de antemão, e aí o que desconstituiria aquela culpa maior ou menor grau era o grau de aceitação daquela penitência, digamos assim. Ou seja, é daí que vem a questão relativa à confissão e à própria delação. Né? Quem confessasse os seus pecados poderia expiá-los na medida da sua confissão, se confessasse tudo ou se confessasse uma parte, e especialmente se delatasse alguém. Então, esse binômio confissão-delação já existe há muito tempo e nos remonta a essa análise historiográfica, né, de um processo penal bastante alheio a uma objetividade, uma racionalidade na produção probatória. Né? Então, é nesse sentido que eu queria fazer essa introdução aqui, especialmente para lembrar vocês, como eu sempre faço, que a exposição de motivos do Código de Processo Penal, ao falar sobre as provas, diz categoricamente não só que todas as provas vão ter valor relativo, ou seja, uma não vai preponderar sobre as demais, o que significa dizer que nem a confissão pode ser mais considerada a rainha das provas. Numa época, né, em que se estabeleceu esse jargão de que a confissão era a rainha das provas, exatamente porque a lei, o legislador trazia uma tarifa probatória, trazia um valor, uma valoração probatória a essa prova, a confissão, maior do que as demais. Mas hoje o que a gente tem na exposição de motivos é o seguinte: a própria confissão do acusado não constitui fatalmente prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas, nenhuma delas vai ter valor decisivo ou necessariamente maior prestígio em relação à outra, tá? Então, primeira observação: a confissão não é mais, felizmente, ainda bem, rainha das provas, como era no processo penal inquisitório medieval. Tá? Então, o que significa dizer? Que ela não pode mais ser buscada a qualquer custo, a todo preço, porque o seu valor é relativo e porque ela não goza de maior prestígio do que as demais. Então, aqui a gente também consegue já estabelecer uma conexão muito grande entre essa supervalorização da confissão
e uma ideia bastante contrária ao processo penal acusatório adversarial de que cabe ao juiz essa função de buscar uma verdade real. Porque se ele busca essa verdade real, o que ele vai estar objetivando também, em última análise, é uma confissão, né? Então, quando a gente pensa na confissão como meio de prova, nós também devemos pensar no seu ajustamento, né, da confissão aos termos da Constituição e também da Convenção Americana de Direitos Humanos. De modo que ela possa ser valorada, né, a confissão, com plena liberdade, que ela deva ser realizada pensando nesse ato realizado com plena liberdade, plena autonomia do réu, né, no momento da instrução, até porque uma confissão extrajudicial realizada na fase de investigação pré-processual, preliminar, que não seja corroborada e reafirmada nesse momento posterior, ela não pode ter valoração para fins de uma condenação. Tá? Então, aqui a gente já começa a análise processual desse instituto da confissão, que ela seja feita em plena liberdade, com plena autonomia do réu, que ele tenha sido informado e compreendido substancialmente os seus direitos constitucionais, porque de nada adianta, né, um juiz que abre audiência apenas formalmente informando os direitos ao acusado de uma forma com uma linguagem rebuscada, erudita, utilizando um juridiquês que fatalmente não vai ser compreendido, né, pelo sujeito. Então, que ele tenha sido informado, mas mais do que isso, que ele tenha compreendido substancialmente os seus direitos constitucionais, dentre eles o de ficar em silêncio, que nós analisamos na aula passada, o direito ao nemo tenetur sede tegere, nessa amplitude do direito de defesa a partir do seu aspecto negativo, né, que é ficar em silêncio. E que isso tenha sido, então, esses direitos se reafirmem e se produzam em juízo, que é onde a confissão tem o seu valor, né? E, obviamente, que ele esteja sendo assistido por um defensor técnico, seja um advogado constituído, seja um defensor público ou um defensor dativo nomeado pelo juiz para aquele ato. Então, pensando aqui um pouco na questão dessa confissão extrajudicial, né, parece ter perdido então um pouco de sentido, né, fazendo uma leitura da confissão com a Constituição Federal, essa ideia de uma confissão judicial, uma confissão extrajudicial. Por quê? Porque com uma análise do processo penal em consonância com a Constituição, nós temos que a única confissão passível de valoração é a confissão judicial realizada em contraditório, em ampla defesa, perante o juiz. Então, parece ter perdido sentido assim dessa forma o artigo 199, tá, do Código de Processo Penal. Continuando. A confissão, então, para ser analisada dentro desse contexto probatório, né, ela deve ser permeada, ela deve ser analisada também com base nos demais elementos do conjunto probatório, né? Porque ela deve ser colhida juntamente com outras provas, para que ela tenha uma valoração, de modo que sozinha ela não justifique um juízo condenatório, mas em sentido complementar a ela, que haja uma conformidade, uma harmonia, né, com o restante das provas produzidas, para que ela possa ser valorada pelo juiz na sentença, de forma racional e de forma objetiva. Ou seja, toda essa questão que a gente está analisando aqui em relação à confissão, ela acaba voltando àquilo que eu disse, que eu trouxe para vocês, né, como origem histórica desse instituto, que a gente precisa abandonar o ranço inquisitório e a mentalidade inquisitória, né, que considera a confissão a rainha das provas, ainda que inconscientemente, porque o réu era o portador da verdade e o juiz era aquele que tinha a função de descobrir a verdade real dos fatos, então tendo que subtraí-la, essa verdade real, a qualquer custo do réu, né? Então, abandonar essa questão quando estamos diante da questão da confissão como meio de prova, é o primeiro passo para que a gente possa efetivamente se debruçar sobre esse instituto da forma como ele é delineado hoje, deve ser delineado hoje a partir de uma leitura constitucional
do processo penal, né? Então, é apenas nesse sentido que a gente consegue caminhar a um processo penal acusatório, adversarial e constitucional, né? Em que o interrogatório, que a gente viu na semana passada, seja um meio de prova, mas acima de tudo um meio de defesa, e que a confissão seja apenas mais um elemento na valoração, na axiologia probatória, que somente deva ser considerado quando compatível, quando em conformidade, quando em harmonia com o restante da prova e do conteúdo probatório produzido. Tá? O artigo 198 do CPP, ele então, nesse sentido do que a gente está analisando aqui, ele tem que ser lido à luz do direito constitucional de silêncio, e, claro, em conformidade com a estrutura do devido processo legal, do devido processo penal. O que significa dizer? Significa dizer que o silêncio não importa a confissão. E tampouco pode ser desvalorado ou valorado negativamente pelo juiz. Ou seja, é substancialmente inconstitucional a última parte desse artigo 198. Quando afirma exatamente que o silêncio do acusado pode constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Tá? Isso efetivamente não sobrevive a uma filtragem constitucional do processo penal. Ou seja, resumindo, o silêncio, no momento do interrogatório, não pode prejudicar em nenhuma hipótese o réu e tampouco pode ser utilizado como elemento para o convencimento do juiz, a fim de ser interpretado como uma confissão. Isso não existe em um Estado democrático de direito que leve a sério o seu processo penal submetido à lei, submetido à Constituição. Tá? Gente, o vídeo de hoje, então, vai ser mais curtinho. A gente vai terminar a análise das provas em espécie, dos meios de prova, na nossa live de quinta-feira. Então, eu espero que vocês tenham assistido essa videoaula até lá e a gente se vê na quinta, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.